Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos dar o início, então, a mais essa escola bíblica. Dando continuidade no assunto do capítulo 3. Se tiver condições agora, curve a vossa cabeça, feche os seus olhos e oramos a Deus. Pai Santo, diante de Ti, mais essa manhã nós nos encontramos e aqui queremos Te dar graça por todo o bem que nos tem feito, pela paciência que o Senhor tem tido para conosco. Graças Te damos, Senhor, pelo privilégio de ser escolhidos por Ti para a vida eterna contigo, contemplando as Suas maravilhas, as obras da Sua mão e participando do Teu reino, da qual nós não movemos 1 milímetro para alcançar. E tudo isso pelo mérito do Teu Filho lá na cruz. Graças damos ao Senhor Jesus Cristo, que fez isso por nós, viu a nossa incapacidade para alcançar tamanho feito, fez como um de nós, desceu para cá, tudo o que foi necessário para cumprir os seus objetivos, ó Deus, ele fez, se esvaziou de Deus, antes se fez como um de nós, não quis ser igual ao Senhor no momento em que estava cumprindo a sua missão. Graças damos ao Espírito Santo, que nos consola, nos ajuda,
nos momentos difíceis das nossas vidas, o consolo aparece, o consolo chega até nós e nós vivemos sempre alegres, embora em alguns momentos de altos e baixos nas nossas vidas, mas nós estamos contentes, porque esse mesmo Deus é que nos capacitará, nos levará até o último dia das nossas vidas aqui. Ó Deus, receba glória para si, nos conforme a imagem do teu Filho. Não permita, ó Deus, que tocamos na tua glória, mas que tudo que venha a ser feito nesse dia de hoje, nos demais dias, venha a ser para a tua honra e para a tua glória. Nos ilumine, nos ajude em tudo nesse dia de hoje. E pedimos tudo no nome consagrado de Cristo Jesus, bendito e eterno. Amém. Amém, irmãos? Então vamos dar mais um início nessa escola bíblica, nesse dia de hoje, para a honra e glória de Deus. Já a 8ª transmissão oficial que nós estamos fazendo. E o assunto que nós temos a tratar aqui é o 3º capítulo da nossa confissão de fé. Eu quero só relembrar aquilo que nós vimos na aula passada, só basicamente aqui ler breves comentários para nós seguir, então, no prosseguimento da onde nós paramos na aula passada. Então, vamos lá? Capítulo 3, parágrafo 1, nós relatamos sobre os decretos de Deus, que ele decretou em si mesmo, desde a eternidade, todas as coisas, e principalmente, eu não vou cansar de falar, a nossa salvação, tá? Isso tem que estar sempre na nossa mente, no nosso coração, não decorado, mas com aquele conhecimento em que Cristo fez por nós para nos salvar. O próprio Espírito Santo nos ilumina e deixa o nosso coração descansando em paz sobre a nossa salvação, que foi decretado lá na eternidade. E aí nós temos os livros que corroboram conosco, não iremos lê-los, tá? Isaías 46, verso 10, Efésios, capítulo 1, verso 11, Hebreus 6, 17, Romanos 9, 15, verso 18 também, Tiago 1, capítulo 1, verso 13, 1 João, capítulo 1, verso 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 27 e 28, João 19, 11, Números 23, 19 e Efésios 1, verso 3 ao 5. São esses livros que corroboram conosco sobre os decretos de Deus e sobre também a nossa salvação. E aí nós também falamos sobre o Sínodo de Dort, né? As principais questões que foram discutidas sobre a predestinação, Deus escolhe quem será salvo, a graça como Deus concede a salvação, foram perguntas que foram feitas no Sínodo. E aí, a expiação, Jesus morreu por todos ou apenas pelos eleitos? Foi feita também essa pergunta. Então, o significado do Sínodo consolidou a teologia reformada e trouxe um impacto que teve duração, né? E influenciou todas as igrejas presbiterianas e batistas em todo o mundo. Tá? Então, o contexto deste assunto traz para nós que ocorreu após a morte de Calvino, e aí o que Calvino sempre defendeu, o que está nas Escrituras, ele não inventou a roda, tá? Ele só trouxe à tona as dificuldades que muitas pessoas tinham sobre os assuntos discutidos, né? Tais como a expiação, depravação total, se Jesus morreu por todos ou apenas pelos eleitos, né? Então, Calvino trouxe à tona isso, aquilo que já estava nos relatos bíblicos, né? E
e aí, né, defende a doutrina da soberania de Deus. Deus é soberano sobre tudo, frente a ideias que alguns, né, trouxe sobre o livre-arbítrio, que é os nossos irmãos arminianos, né? Então, isso não com muita intensidade nos dias atuais, mas ainda é discutido, a gente sempre vê isso em debates, mas enfim, esses foram os pontos do símbolo e veio após a morte de Calvino, certo? Então, aí nós temos os 5 pontos de Dort. Primeiro ponto, depravidade total. A humanidade está completamente corrompida pelo pecado, isso é fato, tá? O segundo assunto é a eleição incondicional. Deus escolhe quem será salvo, independentemente de suas obras. Eu sou bonzinho, eu faço, aconteço, eu dou tantas cestas básicas por mês, eu faço orações todos os dias de joelho, curvo a minha cabeça ao pó da terra. Isso não vai convencer Deus. Quem já está salvo, tá? E aí, o ponto 3, expiação limitada. Jesus morreu apenas pelos eleitos, isso é fato, tá? O 4, graça irresistível. A graça de Deus é eficaz e não pode ser resistida, tá? E o ponto 5, a perseverança dos santos. Esses eleitos, eles nunca perderão a salvação, porque quem conquistou é poderoso para guardar o nosso tesouro, a nossa salvação, que é Cristo Jesus. Aí nós também continuamos com os assuntos. Deus decretou em si mesmo. Isso traz para nós um significado. Embora Deus, ele age soberanamente, ordene todas as coisas, ele não viola a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio sobre as coisas secundárias, tá? E aí o ser humano tem a sua vontade própria, e muito menos Deus anula a liberdade, né, da agência da criação. Seguindo, nós temos os pontos principais que foram detalhados. Irmãos, deixa eu só falar com vocês aqui, antes de prosseguir. Eu estou fazendo a transmissão aqui de casa, né? Pode ser que vocês vão ouvir alguma música ao fundo, a vizinhança, né? Mas vamos focar diretamente naquilo que está sendo dito nessa escola bíblica. Nós não temos como controlar a nossa vizinhança. Então, vamos lá. Os pontos que foram detalhados, os principais. Causas secundárias, isso refere-se às leis da natureza, nós já falamos sobre isso, sobre as ações humanas, aquilo que acontece hoje, as leis da natureza, tem as ações humanas que vai corroborar para negativo ou positivo. A contingência, isso significa que os eventos ocorrem através de meios, causas, efeitos e escolhas livres, não por uma intervenção milagrosa, direta, constante. Elas continuam a operar conforme, né, foram propostos e de forma genuína, certo? A harmonia entre soberania e responsabilidade, né? A doutrina ensina que Deus governa o universo, né? Ele providencia tudo sem que ele seja o autor do pecado. E isso é fato, né? Tudo que acontece de negativo, de depravação, isso significa que nós somos os responsáveis, tá? Aquilo que é negativo, que é pecado, nós não temos Deus incentivando nós a pecar, muito pelo contrário. Deus odeia o pecado, tá? Ele tem asco contra esse pecado que nós cometemos, e nós é que somos os autores do pecado, Deus não, tá? E Deus também, ele não baseia a determinação dos seus decretos sobre qualquer coisa. Ele, ele não prevê as coisas, tá? Ele, ele decreta conforme ele quis, conforme ele determinou e pronto. Ele emite os seus decretos desde toda a eternidade, tá? Então, nós temos aqui um ponto que corrobora conosco, vamos ler, nós lemos na aula passada os pontos bíblicos, né, que é esse que vemos aqui.
Em Isaías, capítulo 45, verso 21, quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Isso Deus falando, né, para Isaías, e hoje nós lemos, isso permanece em eternidade. Seguindo, ou quem anunciou o fim desde o princípio e desde a antiguidade? As coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías 46, verso 10. Também traz para nós à tona que Deus decretou tudo desde a eternidade. Ele não faz improvisos, né? Seus decretos não são improvisados, né? Eu dependo do livre-arbítrio da humanidade, da vontade própria da humanidade, nada disso. Ele já decretou, antes, os seus decretos são predeterminados na eternidade, né? E isso desde a antiguidade, né? Deus emite os decretos pelo seu sábio conselho, tá? A sua própria vontade, e ordenou livre imutabilidade de todas as coisas. Então, aqui nós temos Efésios capítulo 1, verso 11, que corrobora conosco. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Esse livro corrobora conosco. Então, significa que os decretos de Deus, todos são moralmente perfeitos, tá? Todos eles. Os conselhos e decretos de Deus sempre têm harmonia com a santidade de Deus, tá? Temos o propósito de Deus que é imutável, uma vez que ele decretou, né, foram emitidos pelo seu muito sábio e santo conselho, lá na eternidade, não tem nenhuma razão para ele falar assim, chegou no meio do caminho, eu vou modificar tudo, deu errado nos meus planos. Não, ele não modifica os seus planos, o que ele decretou está decretado, e mais uma vez eu trago à tona. Qualquer coisa que acontece de negativo nas nossas vidas, isso é a nossa corroboração, nós colaboramos com isso, tá? E aí Deus tem toda a soberania absoluta e eterna, tá? Não está baseando, não está prevendo ações nossas para ele fazer sobre os seus decretos, a sua soberania. Ele não prevê nada em nós, tá? A própria vontade dele, ele fez tudo e, como falamos no trecho anterior, tem harmonia com a santidade de Deus, porque é tudo moral, tá? E aí nós também passamos por esse assunto sobre a vontade humana, nunca é violada, nunca, tá? Deus é santo, ele não nos vai violar em nada que nós praticamos, tá? Seu decreto divino não vai nos transformar em robôs, ou, tipo assim, ele vai nos manipular, nada disso, tá? Vai nos persuadir de forma negativa de maneira nenhuma. Então, você não é um robô nas mãos de Deus, muito pelo contrário. Você tem a sua vontade própria, faz o que bem entende nos seus dias, porém você foi escolhido por Deus para a eternidade, para morar com Ele a eternidade e ter vida plena com Ele, paz, participar da justiça de Deus, participar do reino de Deus, e isso Ele te escolheu. Agora, o que você vive hoje na atualidade, nada disso é violado, tá? Isso demonstra o poder e a sabedoria de Deus, tá? Seus propósitos e o seu decreto é mostrar a sabedoria e de Deus em dispor tudo, tá? Todas as coisas sobre a sua fidelidade, em cumprir aquilo que ele propôs para cada um de nós. Esse texto ele traz para nós uma harmonia, né, sobre a soberania de Deus em absoluto em tudo, com a nossa própria responsabilidade das coisas secundárias do nosso modo de viver aqui nessa terra, certo? Então,
um texto declara uma clássica teologia calvinista, que traz a enfatização sobre a soberania de Deus em todos os eventos, sem comprometer a santidade divina ou a liberdade humana. Não há comprometimento na santidade de Deus, porque o que nós cometemos de negativo, de pecado, é responsabilidade nossa, tá? Nós temos total responsabilidade sobre isso, e o que nós cometemos não compromete jamais a santidade de Deus, tá? E mais uma vez eu trago, Deus tem asco, Deus odeia o pecado. Tá? E aí temos alguns pontos principais que são detalhados. Traz para nós um resumo, né, a frase que vai defender a soberania de Deus, né, e que não é um fatalismo, mas sim um controle que sustenta a liberdade nossa e a nossa própria responsabilidade das nossas vidas em coisas que nós praticamos. Tá? E aí, você é salvo. É salvo. Eu sou salvo. Nós somos salvos. Isso não é responsabilidade nossa, isso é um dom de Deus, isso vem de Deus, e isso é pela fé, tá? O que o capítulo 3 traz para nós no parágrafo 1 é sobre isso. E agora nós vamos passar mais um pouquinho pelo capítulo 3, do parágrafo 2º, tá? Se você tiver condições aí, abra sua confissão no capítulo 3, parágrafo 2, que nós vamos ler mais uma vez. Já passamos por esse capítulo nesse parágrafo na semana passada, eu fiz aqui um resumo, tá? E aí depois seguiremos com as demais partes, que é um capítulo, esse capítulo 3, o parágrafo 2, embora pequeno, ele traz muitas riquezas e muitos detalhes para nós, e os livros da Bíblia corroboram conosco sobre esse capítulo 3. Darei alguns segundos para você, então, abrir sua confissão de fé se tiver condições. Muito bem, vamos lá então. Capítulo 3, parágrafo 2º. Embora Deus conheça tudo o que possa ou venha a ocorrer, sobre todas as circunstâncias imagináveis, ainda assim, ele não decretou qualquer coisa porque ele a previu como futura, ou como aquilo que poderia ocorrer em tais condições. E aí, vocês vão lembrar, quem assistiu a aula passada, que nós abrimos o livro de Atos, capítulo 15, verso 18, Romanos, capítulo 9, versos 11 e 13, né? Aí nós fizemos esse comentário e depois, se não me falha a memória, nós ficamos devendo o verso 16 e 18 do capítulo 9 aos Romanos. Então, só passando aqui sobre Atos rapidamente, tá? Vamos ler e um breve comentário só para nós recordarmos. Atos, capítulo 15, verso 18. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Então, isso afirma para nós no livro de Atos, capítulo 15, verso 18, que a onisciência e o plano eterno de Deus declarado, que tinha como objetivo, incluir os gentios, o que diz para nós sobre esse livro, aqueles que não eram judeus, sobre a salvação pela graça e sem a necessidade da lei mosaica, aquele monte de rito a ser cumprido, que trazia sempre um repeteco, sempre repetindo as coisas que eles fariam antes, e eles não conseguiriam nunca pagaria o que Deus fez por nós sobre essa salvação eterna. Traz para nós esse comentário, tá? A onisciência de Deus e o seu plano eterno. E aí nós temos aqui os pontos da explicação de Atos 15, 18, é a soberania divina, que Deus nunca é surpreendido
por algum acontecimento. Deus nunca se abala no seu trono nem um milímetro sobre coisas que acontecem aqui nesse plano, que acontece conosco, com a humanidade, né? Então, traz para nós a conversão dos gentios e a expansão da igreja fora do judaísmo, né? Que já era plano da vontade soberana de Deus, né? E era conhecimento de Deus. Ninguém se converteu e deixou Deus de surpresa lá no seu trono, no seu reino. A nossa convenção nos dias atuais, isso não surpreende Deus. Já estava escrito que nós estaremos contados, né, entre os escolhidos de Deus. E aí, o que Tiago conceitualiza para nós ele cita essa verdade, né, que trouxe aí um encerramento sobre a discussão, sobre a necessidade dos gentios fazer a circuncisão. Não há necessidade nenhuma, seria uma obra humana, né, para eles serem inseridos na aliança. Então, Tiago encerrou esse assunto, não precisa ter sacrifício, não precisa se circuncidar, não precisa fazer nada, acrescentar nenhum milímetro na obra de Cristo, né? E nós lemos sobre isso também, que o livro corrobora conosco. Tá? A proposta de Deus, desde o princípio, o plano de salvar, né? O plano de aliança, desde o início, desde Adão até os dias atuais, né? Essa aliança ela é irrevogável, trava a língua aqui. Então, a humanidade já estava incluiu os gentios, isso é um plano eterno, tá? Tiago traz para nós um reforço que o acolhimento deles não é uma invenção nova dos apóstolos, nunca foi e nem será. E até surgindo novos convertidos nos dias atuais, não é uma invenção. Isso já estava nos planos eternos de Deus. Nós não precisamos inventar a roda para incluir mais pessoas ao reino. Essas pessoas já estão escritas nos planos de Deus, já está decretado desde a eternidade. Nós devemos, sim, pregar o evangelho, levar as boas novas, né, que é o dever da igreja. A igreja contribui para que o reino avance sempre, né? Esse é o nosso dever. Agora, o convencimento referente à salvação, quem vai convencer o homem é o Espírito Santo. E ele está nos dias atuais, sempre contribuindo para o reino de Deus. Nós apenas falamos, né? Então, a aliança é o cumprimento do propósito antigo de Deus de reunir todas as nações, desde Gênesis até os dias atuais, né? E agora nós temos aqui o resumo, né, desse versículo, que assegura que a inclusão dos gentios é um ato legítimo, né, e planejado por Deus, né? Traz para nós a validação, a salvação pela graça, através de quem? De Cristo Jesus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é porque você é bonzinho, porque você contribuiu para matar a fome de muitos, porque você visitou os enfermos, porque você construiu tantas igrejas, porque você faz parte do louvor, ou porque você prega bonito. Não, isso depende unicamente, exclusivamente de Deus, através de Cristo Jesus. Então, grava sempre isso. Grave. A nossa salvação, eu vou sempre enfatizar isso, enquanto eu estiver ministrando a escola bíblica ou qualquer outra parte da Bíblia, eu sempre trarei isso. A salvação, ela exclusivamente depende de Deus, ela é pela graça e fé em Jesus Cristo. Isso não vem de nós, Atos corrobora conosco, Efésios corrobora conosco também, é um dom de Deus para que ninguém se cresça, né? Pensando, eu conquistei, né? Para que não venha a nós a soberba. Não, eu consegui conquistar, eu estou aqui pelos meus méritos, nada disso. Você já faz parte desse plano eterno desde aqui, pela única forma, exclusivamente da morte de Cristo na cruz, certo? Agora vamos para Romanos, o capítulo 9, verso 11. Você que tiver condições aí, abra sua Bíblia neste momento,
tá? Darei alguns minutos para você abrir a sua Bíblia e aí daremos prosseguimento. Vamos lá? Romanos, capítulo 9, verso 11. Porque, não tendo eles ainda nascidos, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. E aí vamos trazer os comentários resumidos, né? Isso traz para nós uma explicação sobre a escolha de Deus, sobre eleição, que é baseado na soberania e graça, não por nosso mérito, traz para nós mais essa corroboração sobre a salvação e o que o capítulo 3, no parágrafo 2, quer nos dizer. Então, os pontos-chave da explicação: soberania na eleição. Essa escolha é divina e não é influenciada pelo nosso comportamento, né? Pelo passado. Qual é o nosso passado, então? E o nosso presente? E o futuro? Nada disso influencia Deus. É divina e pronto, é os seus decretos. Qual é o nosso passado, irmão? O que nós merecemos é a condenação eterna. É o nosso presente agora? Agora nós estamos mais focados que estamos nessa escola bíblica, né? Nesse momento aqui agora, e os demais que irão assistir essa aula no futuro, né? Mas se for o nosso comportamento, nos momentos em que nós estamos concentrados, num culto, numa escola bíblica, em oração, podemos até pecar menos, né? Mas a nossa vida, se o Espírito Santo não nos orienta, sempre estaremos cometendo pecado. E esses pecados que nós cometemos, irmãos, tem que trazer em nós arrependimento, e arrependimento genuíno. E aí, traz para nós sobre a independência de obras, né? Essa eleição não é uma recompensa por ações justas, jamais, tá? É um ato da vontade de Deus e pronto. Ele é Deus, ele faz de acordo com os seus decretos e seus propósitos. E aí, sobre os propósitos de Deus, esse objetivo é garantir que o plano de Deus ele permaneça firme, e sempre permaneceu firme, tá? Ele está focado no chamado gracioso. Aí temos o exemplo de Jacó e Esaú. Paulo traz para nós sobre esses gêmeos, né, para trazer uma ilustração que Deus, soberanamente, escolheu a linhagem da promessa, que é Jacó, em vez da linhagem natural Esaú. Traz para nós uma demonstração de misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Pronto. Aí é sobre a justiça divina. A escolha não é injusta. Traz para nós uma revelação, né, de compaixão e poder de Deus sobre o eleito, que molda os vasos como deseja. Ele vai nos moldar conforme ele quer. E ele tem seus meios para fazer isso. E até, às vezes, através das nossas formas negativas de viver, ele usa disso, né? Ele usa da nossa vontade própria. Às vezes, nós cometemos meios negativos, comportamentos negativos, pecaminosos. Ele usa disso para nos moldar, né? O nosso próprio comportamento, da nossa vontade própria, Deus usa para moldar-nos, né? Então, essa passagem, ela enfatiza que a salvação é inteiramente um dom da graça de Deus, desvinculada de qualquer mérito. Não temos mérito. Você pode ter algum mérito nessa vida aqui, daquilo que você conquista. Bacana, legal. Mas mérito sobre a sua salvação, esquece isso. Tá? Esquece isso, que se você fizer assim, você nem na porta do céu vai passar. Tá? E eu não estou dizendo isso aqui para tentar convencer você que se você fizer dessa forma, você vai ser inserido. Você já está inserido porque é decreto de Deus e pronto. Tá? Romanos, capítulo 9, 13, como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú, certo? E o que
traz para nós Romanos 9:13. Ele vai trazer uma referência sobre a eleição referente à soberania de Deus, não sobre as emoções humanas. Humanos têm diversas emoções, e aí as emoções vai variar aí, vai trazer, não, esse irmão merece a salvação, aquela irmã merece a salvação, que traz em nós emoções pelo comportamento humano. Mas Deus não se emociona referente àquilo que nós praticamos, e os seus decretos são eternos, e já está decretado aquilo que ele quis fazer e pronto, né? Então, amar, isso significa que escolher Jacó para herdar a aliança é a linhagem messiânica, enquanto odiar ou rejeitar traz para nós uma significação que Isaú não foi escolhido para esse propósito e pronto. Deus escolheu Jacó, né? E não escolheu Isaú. Então, essa escolha ocorreu antes deles nascerem. Destaca para nós que a graça de Deus é incondicional e não baseada em méritos humanos. Tá? O capítulo 3, o parágrafo 2º, traz para nós todo esse entendimento que Deus não baseia sobre o nosso comportamento para nos salvar. Tá? A sua escolha é lá da eternidade. Aí os pontos-chave para entender a passagem. Soberania de Deus. O texto enfatiza que Deus tem o direito de escolher a quem conceder o seu favor. Pronto. Independentemente das nossas obras ou descendência. E a terminologia de aliança, o que traz para nós? O contexto hebraico, amar e odiar, são usados como expressões de escolha, preferência e rejeição, não escolher. E não necessariamente como amor sentimental e ódio ativo. Tá? Então, mais uma vez, essa aliança, tá? No contexto hebraico, amar e odiar são usados como expressões de escolha, preferência. Ele preferiu, pronto. Porque eu não sei, eu não sou Deus. Deus é quem sabe por que ele escolheu salvar-nos, né? E por que ele escolheu rejeitar os demais, né? Ele não quis escolher. Então, não é necessariamente com amor sentimental e ódio ativo, tá? E aí nós temos foco na descendência. A promessa divina passaria por Jacó, não por Esaú. Deus decretou na eternidade. Isso não nega a responsabilidade humana, mas mostra a prerrogativa divina na história da salvação. É uma prerrogativa única de Deus sobre a salvação. Tá? E não nega sobre a responsabilidade humana em crer ou não crer. Tá? Se esse humano que não foi escolhido, o coração dele já era endurecido, então Deus endureceu mais ainda um coração que já era endurecido, né? E aí não traz para nós sobre nós termos responsabilidade naquilo que nós cremos. Você escolheu crer, pronto, isso é sua responsabilidade, né? E a salvação é a prerrogativa divina e pronto, né? Sobre o contraste com emoção, o ódio de Deus aqui é uma depravação, uma desaprovação, tá? Vamos de novo. O ódio de Deus aqui é uma desaprovação da aliança, uma rejeição da primogenitura por Esaú, e não um rancor pecaminoso, tá? Deus não peca, impossível Deus pecar, tá? Então Deus não tem rancor sobre Esaú e sobre os demais que não foram eleitos, tá? Qual que é o propósito do texto? Paulo usa esse exemplo para explicar que nem todo descendente físico de Abraão é filho da promessa. Deus quis escolher e pronto. Traz a justificação sobre a inclusão dos gentios e a eleição divina. Tá? O texto todo traz para nós esse assunto, e ele é interessante e ele tem que ser entendido em nossas mentes, no nosso coração, que Deus quis fazer e pronto, ele é Deus, né? Os seus decretos, os seus propósitos são santos, tá? Então, em resumo,
Romanos 9:13, ele não trata de Deus odiar uma pessoa com raiva maligna, tá? Deus não tem esse comportamento, jamais. Impossível Deus pecar, impossível Deus ter raiva maligna. Muito, muito impossível mesmo, tá? Mas traz sobre a escolha soberana de Jacó para um propósito específico, preferindo-o sobre Esaú. E aí, agora nós temos aqui o verso 16, tá? Você que tiver condições, abre aí a sua Bíblia no capítulo 9 de Romanos, verso 16. Daria um tempo aí para você abrir a sua Bíblia. Vamos lá, então? Romanos, capítulo 9, verso 16. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Essa palavra compadece, ela é interessante para nós, que Deus quis compadecer de quem ele quis e pronto, dos seus decretos, dos seus preceitos, do seu santo conselho na eternidade. Então, de quem ele quis compadecer. Vamos ver o que traz para nós esse verso 16 do capítulo 9 de Romanos? Então, afirma que a salvação e a eleição divina não depende do desejo de quem quer, tá? Ou do esforço humano, aquele que corre. Vou correr para alcançar a minha salvação. Estou lutando para a minha salvação. Muitas pessoas têm esses relatos, sempre tem esses dizeres. E nós, aqueles que foram convertidos recentemente, aqueles que foram convertidos há 20 anos atrás, 30 anos atrás, em algum momento, falam, não, eu tenho que fazer para conquistar a minha salvação, né? Isso não depende de nós, isso depende exclusivamente de Deus, da misericórdia de Deus, da soberania de Deus. Então, Paulo ensina que a graça é um dom gratuito de Deus. Pronto. Desfruta, irmão. Desfruta desde já esse dom gratuito. Aqui nesse plano, viva para a honra e glória de Deus, desfrute, seja grato a Deus por isso, tá? E aí você vai ter eternidades e eternidades de gratidão a Deus. Nós não temos como pagar isso, jamais pagaremos isso, tá? Podemos ser gratos, porque Deus nos escolheu, pronto, né? Então, desfrute desse dom que é gratuito. Não é fruto de mérito ou desempenho humano. Ó, você desempenhou 70%, vou te salvar. Nada disso. Ah, você desempenhou 60%, vou te salvar. Não, não depende de nós, tá? Descansa tranquilo em Deus, viva sua vida para a honra e glória de Deus nesse momento, nos dias futuros, tá? E seja sempre grato, descanse nele, tá? Porque ele já guardou o seu tesouro. E os pontos-chave da explicação: soberania divina, a decisão de Deus é baseada na própria vontade de Deus, né? E compaixão de Deus, não nas nossas ações prévias, né? Exemplificando como Jacó e Esaú, no verso 13, aquilo que nós comentamos anterior. Então, a corrida humana, correr, refere-se ao esforço próprio para alcançar a justiça ou salvação. Nada disso. O que Paulo argumenta que isso é insuficiente, tá? Você pode correr à vontade. Você não vai conseguir alcançar os padrões morais de Deus, jamais. Tenta fazer aí que você vai cansar e não vai alcançar. Agora, se você se render ao seu Salvador, tem certeza, você descansou no seu Salvador, o céu é logo ali, tá? É só você fechar o olho aqui, você já está lá no céu. A misericórdia de Deus, a salvação é um ato da graça de Deus que escolhe ter compaixão de quem quer. E traz destaque a justiça e amor de Deus por nós. E o propósito? Paulo traz para nós uma explicação sobre a rejeição da parte de Israel. Não significa que a palavra de Deus falhou. Jamais. A palavra de Deus não falha, tá? Tudo que está escrito, tudo que Deus decretou, não houve falha nenhuma. Muito pelo contrário, nós falhamos. Deus não falha. Mas que a eleição é baseada no propósito divino, tá?
Então, em suma, o verso tira o foco do esforço humano, tá? Mais uma vez, eu comento com vocês, você não tem que esforçar para a sua salvação. Você, sim, tem que viver como um salvo, né? As suas obras que você tem, os seus comportamentos, vai trazer que você é um salvo, né? Você não pratica boas obras para ser salvo, você tem boas obras porque você é salvo, tá? E isso não traz de nós, não tira de nós o estado de pecar nesse momento, porque ainda estamos nesse corpo de carne, nesse plano material, tá? Então, esforço humano não traz salvação nenhuma, tá? Isso traz um destaque sobre a soberania e misericórdia de Deus no centro da salvação, tá? Romanos, capítulo 9, verso 18. Se você tiver condições, abra sua Bíblia aí, em Romanos, capítulo 9, verso 18. Nós já estamos caminhando para a parte final dessa aula, tá? Mas os 8 slides nós já terminamos, tá? Vamos lá? Abriu sua Bíblia? Romanos, capítulo 9, verso 18. Logo, pois, compadece-se de quem quer, endurece a quem quer. Traz para nós o destaque da soberania absoluta de Deus na salvação e no julgamento. Paulo traz para nós uma explicação que Deus ele tem misericórdia de quem ele escolhe, sobre a eleição. E endurece o coração de quem escolhe a endurecer, né? Como Faraó, que já tem o coração duro. Já a natureza do homem que não está eleito já traz consigo um coração duro. Está bem claro as escrituras, os relatos bíblicos, não deixa dúvida. Mas é fácil para nós hoje falar, porque nós fazemos parte do reino, né? E temos que glorificar sempre a Deus. E aqueles que não fazem parte, não vai entender. Ele vai achar que ele tem que fazer algo para alcançar a sua salvação, né? Mas isso não depende de nós. Então, não está baseado nos nossos méritos, né? No livro corrobora conosco também mais isso. Vocês observaram que desde a explicação dos livros anteriores, capítulos e versos anteriores também, sobre o capítulo romano e versos anteriores, traz para nós sobre isso, que não tem mérito humano, né? Isso é para ficar bem fixado na nossa mente, no nosso coração, que é sobre a vontade própria de Deus e o propósito dele para nós, para nos salvar. E manifestando, assim, o poder e glória de Deus, tá? E Deus não está limitado pela vontade humana, tá? De maneira nenhuma, nem pelo nosso esforço. Ele governa conforme ele quer, conforme ele quis, né? E quem ele quer, ele concede a compaixão, né? E usando, né, para revelar o seu poder, como no caso de Faraó. Ele revelou poder no comportamento de Faraó, que já era um coração duro, nos acontecimentos, ao tirar o povo, Deus, ao tirar o povo do Egito, né? E aí, Faraó já era um coração endurecido, e aí Deus revelou o seu poder através do comportamento também de Faraó. E aí traz para nós também sobre a misericórdia e endurecimento, né? Compadecer significa salvar e dar graça. Pronto, ele compadeceu de nós. Endurecer, no caso de Faraó, ocorre quando Deus permite que o coração rebelde, que já é um coração rebelde, como eu comentei, se torne ainda mais obstinado para demonstrar a justiça e poder de Deus. O coração já é rebelde, já é pecaminoso, já pende para as coisas malignas, e Deus também mostra ali o seu poder sobre essas pessoas. Tá? Paulo traz para nós o argumento de Deus, que Deus não é injusto, né, por fazer as suas escolhas, pois todos nós pecamos e tornamos inúteis, tá? Então a salvação sempre será um ato de misericórdia e soberana de Deus. Não é uma obrigação de Deus nos salvar, ele quis nos salvar e pronto. Se nós rompemos com Deus, pecamos lá junto com Adão, Deus poderia simplesmente ter nos destruído, mas ele não quis. Então, para nos salvar, não é uma obrigação.
E destaca que não depende do querer nosso ou correr humano. E o contexto de Faraó, Paulo traz para nós um exemplo, sobre Faraó, Êxodo capítulo 9, verso 16. Depois, se você tiver condições, em algum momento, leia aí na sua casa, e na aula próxima eu vou trazer esse contexto sobre Êxodo 9, verso 16, tá? Que mostra que Deus utiliza até mesmo a resistência humana para cumprir os seus propósitos e anunciar seu nome em toda a terra. O versículo, é uma resposta à pergunta sobre a justiça de Deus na eleição, escolha de Jacó e rejeição de Saul, e reafirma que Deus é o oleiro, e os humanos, nós humanos somos os barros, e ele nos molda conforme ele quer. E aí, na aula que vem, nós vamos trazer sobre Faraó, uma breve explicação, tá? Trazendo para nós aqui, do capítulo 3, parágrafo 2, barra seção 2, traz para nós, defendendo os decretos de Deus, que são baseados na sua vontade soberana, não em proficiência condicional. Deus ordena todas as coisas livremente, independente de prever as reações nossas, ou circunstâncias futuras, garantindo a soberania absoluta de Deus, tá? Soberania e não dependência. Deus não é compelido por eventos futuros, jamais. O conhecimento prévio, presciência, que ele tem de todas as possibilidades, não é a causa da sua decisão, tá? Não é, jamais será, tá? Ele não é compelido, não, os eventos futuros que está acontecendo, eu vou mudar os planos, jamais, tá? Então, Deus é soberano sobre todas as coisas e não depende do que vai acontecer no futuro. A vontade decretiva versus presciência. Deus decreta, Deus decide as coisas em si mesmo, desde a eternidade, agindo conforme o conselho da sua própria vontade, e não por reagir. Se isso acontecer, eu vou fazer tal coisa. Jamais, tá? Se aquilo acontecer, eu vou fazer coisa diferente. Se o meu plano é que der certo, der errado, eu vou fazer outro plano. Não, jamais. Os planos de Deus são imutáveis, são infalíveis. Deus não muda, tá? E não depende se vai acontecer algo. Não vai depender do meu comportamento para me salvar, tá? Na teologia, especialmente na tradição reformada, esses conceitos são bastante importantes, tá? Vontade decretiva ou predestinada. Essa vontade decretiva ou predestinada é a vontade de Deus que decreta em estabelecer tudo o que acontece, incluindo a salvação dos eleitos. É uma decisão soberana e imutável. Presciência. Aí é o penúltimo slide, e nós já estamos caminhando para o final. Vamos lá. O conhecimento de Deus sobre tudo, o que acontecerá, incluindo as nossas escolhas, tá? Deus já tem conhecimento de tudo. Qual roupa que você vai vestir? O que você quer saborear hoje? Se você vai no culto ou não, tá? O que você vai praticar amanhã na empresa, no seu trabalho, a sua viagem que já está programada, tá? Deus já conhece tudo, tá? As suas condições financeiras, sua saúde, Deus já conhece tudo, tá? Deus sabe de antemão o que vai acontecer. A questão é, a presciência de Deus é a base para a predestinação ou é o contrário? Alguns trazem um argumento que Deus predestina com base na presciência. Deus sabe quem escolherá e predestina com base nisso, jamais. Outros dizem que a presciência é consequência da vontade decretiva de Deus. Deus predestina e, por isso, sabe o que acontecerá. E o que nós fechamos é isso aqui, ó. Deus predestina
ele já sabe, né, tudo e pronto. Ele não está escolhendo de acordo com o comportamento humano e tal, ele já predestinou lá na eternidade, pelo seu sábio conselho, pela sua justiça, certo? E aí, vamos caminhar para o final, a liberdade divina. Se Deus decretasse algo baseado no que ele previu que ocorreria, ele estaria, de certa forma, sujeito às circunstâncias externas, tá? O texto afirma que ele é inteiramente livre em seus decretos, e pronto. Então, grave sempre isso aqui, ó, para nós, sobre a liberdade divina. Vou ler de novo para nós gravar. Se Deus decretasse algo baseado no que ele previu que ocorreria, ele estaria, de certa forma, sujeito às circunstâncias externas. Jamais, irmãos, jamais, tá? Jamais. O texto afirma que ele é inteiramente livre em seus decretos. Ele é livre a escolher e fazer o que bem decretou, o que bem quer, sobre amor, justiça, condenação, tá? Tudo isso, ele é livremente e ele faz tudo com santidade, tá? Não tem como sair fora da santidade. Deus não abala em nada disso, sobre o que aconteceu hoje. Já está decretado tudo nos dias de hoje, amanhã, daqui 100 anos, tudo Deus já decretou, e isso não altera em nada a santidade de Deus. Então, um resumo, né, para nós, o decreto de Deus acontece e estabelece o futuro. Pronto. Acontece e estabelece o futuro. Aquilo que está acontecendo agora vai acontecer daqui a 1 minuto, daqui 10 horas, daqui 10 anos, 100 anos, né? Já está estabelecido por Deus. E o bonito disso, a justiça disso é que ele não viola a nossa vontade e nem é autor do pecado. E aí eu encerro a aula de hoje sobre esse assunto. E, se Deus quiser, assim estaremos no próximo domingo com mais uma aula, tá? Você que vai assistir essa aula no futuro, pegue desde o início, não pegue pontos exclusivos, pegue desde o início para você entender sobre os decretos de Deus, sobre esse capítulo 3, no parágrafo ou seção 2, sobre os assuntos que foram decorridos aqui, falando que nós relatamos. Tá bom? Então vamos orar? Se você tiver condições agora, curve a sua cabeça, feche seus olhos e oramos a Deus. Ó Deus, mais uma vez nós encontramos diante de Ti e Te damos graça por tudo que tem feito por nós e por tudo que ainda hás de fazer para nós. Não temos palavras, não temos como te pagar, mas certo é que somos gratos. Por mais que em alguns momentos das nossas vidas nós nos mostramos rabugentos, amargurados por algo, mas sempre estamos gratos ao Senhor por tudo. E por isso nós te agradecemos por essa aula, te agradecemos por estarmos aqui, por poder representar o Senhor nos momentos que nós cometemos atos de justiça que provém do Senhor, nos momentos em que nós mostramos a luz de Cristo, nos momentos em que nós parecemos com Cristo. Tudo isso para a tua honra e para a tua glória. Te damos graça, ó Deus, pela vida eterna, te damos graça por tudo que o Senhor fez por nós hoje. Pedimos em favor da nossa igreja invisível e da nossa igreja local, pedimos pelos nossos irmãos que estão enfermos, as famílias que estão enlutadas. Senhor, traz o consolo para essas famílias. E, mais uma vez, pedimos ao Senhor que traz em nós a consciência que a nossa vez do luto ou da nossa partida chegará também. É o que pedimos tudo, nome consagrado de Cristo Jesus, bendito e eterno. Amém. Amém, irmãos?
Então, assim, encerraremos essa transmissão nesse momento, tá? Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e reais consolações do Espírito Santo sejam nossos corações eternamente.